Boa noite de novo. Olá a todos, a quem estava aqui na gravação anterior, a quem está chegando. Vou me apresentar novamente. Sou Lia Riso, sou jornalista, socióloga, uma colaboradora costumaz da Vogue. Hoje a gente faz a terceira live da campanha Infância Plena, que é promovida pelo Ministério Público do Trabalho para erradicação e combate do trabalho infantil. A gente, ao longo desses 3, 4 meses, tem feito essas conversas, sempre com a presença de uma das procuradoras e mais uma formadora de opinião que conhece o assunto. Então, nós já falamos sobre o papel da mídia, né, como a nossa cobertura pode e deve atuar para apoiar essa batalha que não é só do Ministério Público do Trabalho. Nós já falamos sobre crianças trabalhando nos ambientes digitais, como criadores de conteúdo ou como influencers. E hoje a gente vai falar de uma das piores formas de trabalho infantil, que é o trabalho nos lixões. Eu vou ver aqui se as nossas convidadas já conseguiram entrar, por enquanto elas não estão por aqui. Essa campanha ela acontece ao longo de um ano e nós temos feito, além dessas conversas, outros materiais informativos nos canais da Condé Nast. Então vocês encontram matéria na Vogue, na Glamour, na JQ, na Casa Vogue. Essas lives ficam salvas no YouTube do Ministério Público também do Trabalho. E outros materiais vêm sendo circulados para que vocês saibam, entendam a gravidade dessa violação de direitos e também em que pé que estamos nesse momento, né? Nós vínhamos de alguns anos de diminuição de crianças e adolescentes nessa situação de exploração de trabalho infantil, mas de um tempo para cá, não somente por pandemia, mas também por ela, nós acabamos tendo um crescimento desses números. Bom, hoje as nossas participantes que estarão aqui comigo, que na verdade são as pessoas que conhecem o assunto, são a doutora Margarete Carvalho, procuradora e coordenadora da Cor de Infância Regional do Paraná, e a Anne Caroline Barbosa, também conhecida como Anne Catadora, que faz hoje um trabalho ecológico, que auxilia catadores a encontrar este sentido no trabalho. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocá-las, vamos lá. A Anne está aqui. Entra, eu estou sabendo que a doutora Margarete está nos assistindo. Deixa eu procurar ela aqui para convidá-la. Anne, boa noite, seja bem-vinda de novo. Boa noite, Lia. Boa noite a todo mundo que está aqui presente com a gente. Anne, muito obrigada de novo. A Anne tem 3 filhos, está com um filho pequenininho e muito generosamente aceitou nosso convite. Vamos lá, acho que eu consegui botar a doutora Margarete também junto com a gente. Vamos ver se a doutora estiver nos vendo. É só aceitar o convite agora. Acho que ela está na live nos vendo e ouvindo. Vamos ver. Anne, enquanto a doutora Margarete entra, a gente pode aproveitar para você nos contar, assim, né, o trabalho infantil em lixões, a doutora Margarete vai poder dizer mais sobre isso, ela é considerada uma das 3 piores formas de trabalho infantil, né? E uma das coisas que a gente percebe pesquisando, lendo a respeito, é que não raro crianças e adolescentes que nascem nesse ambiente permanecem nele, né? Não foi seu caso, né? Vou pedir para você explicar e vou tentar novamente, gente. Vamos ver se eu consigo colocar a doutora Margarete. Ela já está nos vendo. Vamos ver, doutora. Fala, vai falando com a gente, Anne, enquanto ela não entra, por favor. Queria muito escutar a sua história. Conta pra gente. Tudo bem. Bom, eu comecei a fazer esse trabalho como catadora já aqui em São Paulo, eu vim do Mato Grosso do Sul, e por conta. Cheguei aqui em São Paulo e, na verdade, assim, eu sou designer, então, assim, eu cheguei de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, de Corumbá, acreditando que essa seria a melhor escolha para uma melhora de vida. E chegando aqui em Sim. São Paulo, infelizmente, eu acabei me frustrando por ver que o mercado de trabalho não era assim tão fácil quanto eu imaginava. E, infelizmente, dentro da casa de acolhida, onde eu fiquei morando,
eu tive meu primeiro contato com as drogas. Então, a partir desse contato foi que eu descobri o trabalho de catadora. E aí, durante essa jornada, eu comecei a fazer esse trabalho e comecei a refletir sobre ele em várias questões. Então, na verdade, eu aprendi esse trabalho com meu marido. Eu conheci meu marido aqui em São Paulo, também o Lucas. Ele me ensinou a fazer esse trabalho e eu achei o trabalho incrível. E o E Lucas, ele já era, como é que foi esse contato? Ele não foi uma dessas pessoas que nascem nesse ambiente. não, também não. Tá. Ele conheceu esse trabalho a partir do uso também. E aí, durante essa jornada, a gente saiu da casa de acolhida, fomos morar na rua, e na rua eu engravidei. E Tá. aí, a partir desse momento que eu engravidei, a família do Lucas ajudou a gente a sair da rua, a gente abandonou o vício, a gente saiu da rua e a gente foi Ah, morar vou te numa casa. interromper um pouquinho, Anne. Viva! Seja bem-vinda, doutora Margarete. Que bom Obrigada. tê-la conosco. Desculpe o transtorno, não tenho familiaridade aí com essa tecnologia. Imagina, imagina, né? Olha, gente, a primeira live também eu entrei. Olha o cachorro latindo, vida real, né, gente? É assim que acontece. A primeira live, doutora, a gente entrou, daí eu convidava as pessoas, a live caía. Então, enfim, faz parte, gente. Isso é a vida real oficial, né? A doutora estava assistindo, né? Eu pedi para a Anne se apresentar, para quem não a conhece, contar um pouco da história dela, né? Então, Anne, só conta pra gente como que foi. Então, você e o seu marido trabalhavam, né? Se encontraram nesse ambiente que foi a oportunidade de trabalho que você encontrou, né? E a partir daí, assim, nós dois viemos de famílias que não tinham relação, e a partir daí, a partir desse momento que a gente encontrou esse trabalho no nosso caminho, a gente conseguiu sair da rua, conseguiu vencer as drogas. E aí a gente foi morar numa casa, a gente saiu da rua, e a nossa filha foi uma criança que, durante o começo da vida, teve ali junto comigo, trabalhando comigo, com meu marido, porque a gente era o trabalho que a gente tinha para sustentar a nossa família. E aí, pouco tempo depois que ela nasceu, eu passei a a procurar outros empregos justamente por isso, porque eu achava que não era justo com uma criança já para os adultos, né? Então, acabei um tempo saindo desse serviço, mas um tempo depois eu precisei voltar. E aí voltei, e muito tempo depois comecei a fazer esse trabalho de educação ambiental. E a partir desse trabalho, eu pude ter uma melhora muito grande dessa situação minha de trabalho. Então, a partir daí, meus filhos já não precisaram mais estar inseridos nessa realidade Nesse da catação ambiente, junto né? comigo diariamente. Graças a Deus. E graças ao seu grande esforço, né? Tem uma questão, né, que a gente vem falando já desde a primeira live. Trabalho infantil é uma violação gravíssima dos direitos da criança e do adolescente, deixa sequelas físicas, emocionais, de desenvolvimento. Mas hoje nós estamos falando de uma das três piores formas de trabalho infantil, que é nos lixões, né? E aí eu vou passar a palavra para a doutora Margarete, porque aqui a gente não está falando só de uma questão de uma atividade de trabalho. Muitas vezes essas crianças estão nesses ambientes, além de buscando recicláveis ou coisas que possam ser comercializadas, às vezes elas se alimentam ali, elas procuram restos de alimentos. E além delas, estão ali animais, né? Animais que podem passar doenças. Então, a gente dando um Google rápido, né? Acho que recentemente teve o resgate de 47 crianças e adolescentes no Maranhão, né? Depois de eu não me lembro o nome, tá, doutora? Uma expedição em 4 municípios.
Mas assim, essa é a primeira notícia que aparece, mas a gente encontra muitas ainda. Então, eu queria que a senhora trouxesse para a gente do que nós estamos falando, né? Qual que é essa realidade no Brasil ainda, né? Boa noite a todos e todas. Agradeço o Boa convite. noite. Prazer estar aqui com você, Anne. É, é surpreendente, né, que a gente ainda encontre uma situação como essa. Eu digo assim, nesse estágio de evolução, se é que a gente pode dizer que estamos evoluídos, né? Patamar civilizatório que a gente alcançou. 2001 é que eu tomei conhecimento desse tipo de atividade de crianças e adolescentes nos lixões e me indignou muito naquela época e continua a indignar Nossa, também. tem 20 anos, doutora, né? Sim, 20 anos. e fizemos um trabalho desde então de retirada de crianças e adolescentes dos lixões aqui no Paraná, porque a gente tem essa impressão de que é uma situação que acontece nas cidades mais empobrecidas ou nos estados mais empobrecidos, mas é uma realidade que está em qualquer lugar do Brasil. E no Paraná não foi diferente. Então, nós temos trabalhado desde então com todo afinco para que não tenhamos mais crianças e adolescentes e nem adultos, porque não é local também de trabalho dos adultos, nestes espaços e muito menos deveríamos ter lixões, né? Deveríamos ter aterros sanitários com todas as condições e o trabalho dos catadores serem realizados fora destes espaços, com toda a infraestrutura, com os barracões, com os equipamentos, sendo contratados pelo serviço, pelo próprio município, porque trabalham sem remuneração, na verdade, o resultado apenas da comercialização é que fica com os catadores. Nós temos uma legislação que prevê essa integração dos catadores na coleta seletiva dos municípios, mas infelizmente os municípios preferem atender os catadores pela assistência social ao invés de promover a emancipação socioeconômica, porque a raiz disso tudo com certeza é a condição social dessa família. Ninguém fica no lixão porque é bom ficar lá. É um dos piores lugares que eu já estive na minha vida. Qualquer um que você vá. Assim, eu não tenho como explicar. É preciso estar naquele local para entender a gravidade daquela situação. O mau cheiro é insuportável, insetos que grudam na gente quando você entra. Você pode pisar em falso e cair em alguma lagoa de chorume, que é um caldo do lixo, né? Principalmente do lixo orgânico, extremamente contaminado. Ali tem tudo que você pode imaginar de bactérias, de salmonelas, enfim, de tudo que pode adoecer. E me impressiona o fato dos catadores conseguirem, mesmo crianças ainda, permanecer naquele espaço. Mas nós já temos alguns indicativos de que a expectativa de vida das pessoas que vivem dessa atividade é bem menor, comparando com a média, que a nossa média já não é uma média considerada boa, né? E a deles ainda Exato. é menor. Anne, hoje você está há bastante tempo fazendo esse trabalho, né? Inclusive, é parte da sua batalha essa questão de de trazer os catadores para um outro caminho, né? Como esse previsto em lei. E o que que você percebe? Você veja, a doutora Margarete trouxe para a gente uma perspectiva que há 20 anos não muda, né? E o que que você percebe, Anne? A gente tem muitas crianças, muitos adolescentes ainda, eles ainda estão nesse espaço porque eles estão ali com a família. Então, uma verdade muito grande, e até que a doutora comentou, é o quê? É o fato de que toda essa situação é estrutural, né? Uma situação de vulnerabilidade social muito grande. Então, é aquilo, né? Ninguém quer estar fazendo isso porque quer estar nesses ambientes porque quer, mas infelizmente as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam comer e não é nada incomum a gente ver as crianças tanto assim nos lixões quanto nas ruas também, fazendo esse trabalho igual desempenho nas ruas. E a gente vê isso, infelizmente, as crianças cada vez mais cedo fazendo isso. E isso eu acho muito chocante, apesar de fazer parte da minha realidade também. Nunca deixa de me chocar por ser mãe, né? Por ser humana, em primeiro lugar.
Então, assim, a gente sabe que existe é, na legislação, né, essa lei que os catadores eles precisariam, né, as prefeituras precisariam incluir os catadores de alguma forma, mas infelizmente não é o que acontece. A gente sabe que a realidade é totalmente diferente, sabe que nós somos trabalhadores invisíveis, até por isso que hoje eu entendo a importância do trabalho que eu faço e de estar aqui hoje falando sobre isso, porque é assim, são camadas de vulnerabilidades e necessidades e tudo isso que a gente vê, mas infelizmente, assim, acho que uma das coisas mais tristes é essa, né, da gente ver crianças desempenhando esse papel, até porque quando a gente fala de vulnerabilidade, uma das questões que a gente pode é, também citar, que estão associadas, são que as famílias onde os genitores estão associados ao vício, assim como aconteceu comigo por causa da situação de vulnerabilidade, então, acaba que são famílias que, embora juntas, são desestruturadas por causa dessa situação. Então, as pessoas acabam, inclusive as crianças pequenas, né, acabam precisando sobreviver e, desde cada vez mais cedo, correr atrás da sua sobrevivência. Então, infelizmente, é muito real, é uma falta de política pública, é uma falta de olhar para essa situação, mas é uma situação que está aí diariamente. Anne, você falou uma coisa bem importante, né? Que são essas camadas, né? Camadas de vulnerabilidade, camadas de negligência, né? Porque são algumas coisas, não imagino que seja uma situação fácil de se resolver, mas são algumas coisas que a gente não compreende. Por exemplo, né, doutora, a gente tem aí o trabalho infantil nos lixões estabelecido como uma das piores formas de trabalho pela Convenção 182 da OIT, que é ratificada pelo Brasil. Né? Então, isso significa, para quem é leigo, quando você tem essa convenção da Organização do Trabalho e o país é signatário, adere, isso passa a fazer parte do arcabouço legal do país, né? A partir do momento que é ratificado. E aí, o que impede, assim, tem essa questão dos municípios, que a senhora já contou, mas o que mais impede que uma questão, assim, gravíssima, porque é uma série de direitos que estão sendo violados ali. É um ambiente de periculosidade. Então, se a gente fosse olhar para a legislação, além de tudo, é um ambiente onde menores de 18 anos não poderiam estar. São duplos, triplos crimes, né? Triplas violações. O que impede a gente de avançar nesse sentido, de fazer valer ações que fossem efetivas para lidar com essa situação? Essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. O que impede? Né? Porque quando você começa a analisar família por família, né? A gente vai ver um rosto, tem uma pessoa ali, né? Que tem aquele filho naquela situação. Então, são pessoas que nem documentação pessoal tem. Elas não existem oficialmente. Aí, que compromisso que teria o município em resolver essa situação de uma população que ele não, por não existir, ele não tem responsabilidade? Então, uma das primeiras coisas que nós exigimos dos municípios é providenciar os documentos pessoais dessas famílias. E aí já inserir no cadastro único para que eles tenham acesso imediato aos programas sociais existentes, porque o cadastro único hoje é a porta de entrada para os benefícios sociais, e gradativamente organizando os adultos para trabalharem em associações ou cooperativas. Não é difícil, não é difícil, mas é mais fácil o município fechar os olhos para essa realidade do que enfrentar. E nós estamos falando, né, como eu disse, de pessoas, além de falta de documentação, também analfabetas. Pessoas que não frequentaram a escola. Conheci inúmeras crianças fora da escola que estavam nos lixões. Elas não vão para a escola. E veja só como é perversa essa realidade. Um caso em específico, e são coisas que a gente vai olhando conforme você inspeciona, entrevista, né, vai até esses locais. Me chamou a atenção o caso de um menininho que no dia que eu estava, por coincidência, conversando lá no lixão com as famílias, ele chegou chorando porque ele foi expulso da escola. Aí eu quis entender como assim foi expulso da escola. Porque eu já tinha sido avisado mais de uma vez que se ele não usasse tênis, ele não poderia continuar na escola, porque ele tinha que
fazer prática física, a aula de educação física. E aí, então, a gente podia providenciar esse tênis, não só para ele, para as outras crianças. Mas vejam, as crianças, elas andam ou descalças ou com chinelo havaiana quando tem os chinelos, né, para usar. E os pés ficam muito, muito machucados. Então, imagine, berne, infeccionados, eles não conseguem utilizar o tênis, dói demais. Então, assim, eu não tenho como explicar o quanto essa situação, ela é perversa, grave, e nós tínhamos Desumana. todos que nos unir Desumana. para resolver isso, né? Quando as pessoas ainda falam dos catadores que eles são preguiçosos, tem muitos usando drogas, ou eles usam álcool, vão trabalhar alcoolizados. Sinceramente, se eu estivesse nessa condição, eu também estaria utilizando álcool ou droga para poder suportar essa realidade. É uma realidade insuportável, insuportável. Agora, o que me deixa mais indignada ainda é saber que nós temos uma legislação que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e foi o Movimento Nacional dos Catadores que protagonizou a aprovação dessa legislação e ela fala como que o município deve agir para promover essa emancipação socioeconômica. Criança e adolescente tem que estar na escola, tem que estar em atividades de contraturno enquanto não tiver escola em período integral. E aí os adultos trabalhando em locais adequados, locais decentes, locais que garantam a eles, né, um local de trabalho, como a gente chama saudável, né, respeitando as normas de saúde e segurança, porque os adultos, a gente fala muito das crianças, mas os adultos sofrem e normalmente vieram de crianças já trabalhando com isso, né, desde Sim, criança já trabalhando. a Anne trouxe até uma história de um influenciador como ela, que usa a história para fazer sua parte, para mudar outras histórias, né, Anne? Pode falar, por favor. Sim, sim, eu acho que, assim, para mim, o fato de eu estar aqui contando a minha história, fazendo esse trabalho de conscientização, de forma alguma anula outras histórias como a minha, então eu estou aqui também para dar protagonismo para essas outras histórias. E existe a história de um catador que chama Bispo. O Bispo, para quem quiser conhecer a história dele, é só procurar @combosa seletiva. O Bispo, ele nasceu no lixão do Canabrava, na Bahia. Ele catou até rapaz. Quando o lixão foi fechado, ele foi para as ruas de Salvador, continuou o ofício da reciclagem, nunca conheceu os pais, analfabeto também, nunca foi para a escola, sobrevivia daquilo no lixão, sobrevivia até sair de lá, dos resíduos e só sobrevivência física mesmo, de comer. E aí saiu de lá, foi para as ruas de Salvador, foi para um orfanato até 18 anos, ele morou no orfanato, até que ele teve que sair por causa da idade. E aí ele fala que ele catava e ele ia num bar, porque ele, desde 6 anos de idade, ele desenvolveu dependência química do álcool no lixão, porque como ele não sabia ler, era criança e estava com sede, às vezes ele falou que o caminhão jogava garrafas lá e ele abria para beber, porque estava com sede e às vezes era bebida alcoólica. Então, desde os 6 anos, ele tinha essa dependência. E aí, quando ele estava nas ruas, rapaz, já ele fala que ele parava num bar lá na Bahia ainda, para tomar a cachaça dele. Ele via, a primeira vez que ele teve contato com televisão, né, que ele assistia, ele ia no bar e assistia a televisão que tinha lá. E aí ele fala que passavam propagandas muito bonitas falando de São Paulo e que ele nunca teve uma família. Ele via na propaganda comerciais mostrando família e que falava, e ele falava assim que, poxa, eu tenho que ir para São Paulo, então se mostra nesses comerciais que eu posso ter uma família, poxa, imagina, né, ter uma família, esse negócio de ter uma família, de ser rico, então eu vou para São Paulo. Materializou uma perspectiva, né, para ele. Exatamente. Porque Aí é ele isso veio, também, né, que falta. A gente seguia por exemplo, né? com certeza. E aí ele veio andando de Salvador para São Paulo. E aqui ele continuou essa jornada de catador. Então, assim, hoje, durante muito tempo
de luta, de sofrimento, ele, na sua jornada, ele encontrava livros e revistas, e a partir daí ele foi se alfabetizando. É, e hoje ele é uma microempresa, tem a Kombi, tem sua equipe, faz coleta também, trabalha dando palestras, gerenciamento de resíduos, mas foi mais uma criança, mais uma história dessas de crianças que nasceram no lixão e infelizmente passaram por E dos todas essas pouquíssimos violências. que teve um destino diferente, né? Porque Com é como se certeza. essas crianças nascessem condenadas a um destino, né? Você, Anne, começou a falar dos resíduos durante a pandemia, foi isso, né? Você começou Isso. a falar mais. E, e me conta uma coisa, como é quando você chega nesse ambiente, assim, você, pelas redes sociais, você se tornou uma voz importante, uma autoridade neste tema, né? Vem fazendo um trabalho fundamental, mas a gente está falando, até por esse próprio exemplo do bispo, né? De crianças impedidas de entrar e ficar na escola, né? De criança e adolescente talvez nunca tenha acessado uma televisão, né? Então, assim, como é que o seu trabalho chega hoje nesses catadores, né? Como é que você consegue fazer esse trabalho de formiguinha, promover algumas mudanças, antes de eu voltar para a doutora Margarete para saber como é que a gente, como cidadão, pode atuar também, né? Um cidadão que desconhece, não lembra dessa situação. Então, eu comecei lá na pandemia, por quê? Porque, assim, essa semente, né, a pandemia foi um momento que eu senti vontade de gritar, sabe? Tudo isso que eu já vinha acumulando na minha jornada desde o dia que eu comecei, porque para mim foi tudo muito diferente, por quê? Porque eu fui uma pessoa que não partiu dessa vivência. Eu tive outra vivência, eu sou filha de professores, então eu tive todos os acessos e aí acabei conhecendo a profissão por causa de estar inserida no uso de droga. Então, a partir daí começou a vulnerabilidade para mim e começou a profissão. Então, durante a jornada, eu comecei a observar, principalmente que no lugar que eu trabalhava, que era o Brás, existiam muitos catadores idosos, e aí eu comecei, em pouco tempo na profissão, comecei a observar como era a relação da sociedade com esse profissional. Primeiro, eu achei uma profissão incrível, porque eu falei assim, caramba, é uma profissão onde você preserva o meio ambiente e você gera uma renda. Sem ter noção do que aquela renda, até aquele momento, era uma renda baixíssima, sabe? Quase insignificante por uma jornada tão extensa de trabalho. E aí eu comecei a pensar que era uma injustiça muito grande, sabe? Eu começar ontem a fazer esse trabalho e ter pessoas que faziam esse trabalho uma vida inteira carregando essa carga de preconceito, de violência, de desprezo, ao passo que deveriam receber reconhecimento, valorização, remuneração justa, políticas públicas. Então, durante a pandemia, quando tudo fechou e a gente que fazia esse trabalho se viu perdido, porque a gente não tinha como comer, não tinha como levar o pão para nossa mesa. Então, ali eu sentia vontade de gritar e sentia essa necessidade de expressar tudo isso, não só por mim, mas porque muitas outras famílias estavam passando por aquilo naquele momento. E eu já estava cansada de ver que nós fazíamos um trabalho tão grande e ninguém enxergava isso. Então, não era só sobre o resíduo em si, a reciclagem em si, a importância disso, era o fator humanidade. Então, a partir daí, eu comecei a fazer esse trabalho e percebi, já fazendo esse trabalho, o retorno que eu tinha de uma carência enorme da sociedade de educação ambiental, sabe? Então, a partir dali, eu comecei a entender que eu tinha que ocupar aquele espaço e fazer daquilo uma oportunidade de melhorar, mesmo que fosse um pouco, a vida de cada catador que estava na rua fazendo aquele trabalho. Então, hoje, o trabalho que eu faço é principalmente de conscientização das pessoas, não só para a importância dos resíduos em si, mas principalmente
para que elas enxerguem que por trás de cada carroça, de cada carrinho, de cada saco, existe um ser humano. E cada ser humano tem sua história até chegar ali. E a gente tem que ter empatia. E a gente tem que estender a mão e acolher e entender essas pessoas. E, doutora, como cidadã, assim, todos nós, né, como cidadão, como cidadãos, porque a Anne, ela teve, de novo, ela teve um olhar para essa situação invisibilizada, porque ela caiu nessa situação. Inclusive, essa região do Brás, que a Anne citou, é uma região aqui em São Paulo, onde, de fato, a gente tem a gente tem muito claro, tem uma grande avenida que atravessa, e a gente vê essas pessoas, né? Tinha uma época que elas moravam acampadas, já houve um acidente muito feio lá, algumas barracas que pegaram fogo, que é uma região que sempre teve, né, essa característica, né, Anne? Há muitos catadores por ali, mas é como a senhora falou, ainda assim, as pessoas têm a sensação de que isso acontece em municípios muito, muito afastados, em lugares muito periféricos, né, e como não tem noção, também não assume a responsabilidade enquanto cidadão. O que que a gente pode fazer? É denúncia? É cobrar do município de alguma forma específica? Porque, assim como a senhora se faz essa pergunta, né, há todo esse tempo, há 20 anos, eu tenho certeza que quem está assistindo, eu acho impossível que saia dessa live sem parar para pensar como e o que eu posso fazer, né? Então, o que que você tem visto nesses anos que tem funcionado? Como que o cidadão deve ser orientado? Antes de passar para essa para uma resposta em relação a isso que você está dizendo, Ah, eu queria voltar um pouquinho, por porque favor. eu acho que é importante falar dos catadores que trabalham também nas ruas, né? Eu falei do trabalho infantil nos lixões. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela exige o fechamento e o encerramento dos lixões. Mas ela também fala que esse encerramento tem que ser concomitantemente com a emancipação social e econômica dos catadores. Mas não é o que acontece, né? Os lixões são fechados e os catadores são jogados à própria sorte, porque muitos moravam nesses lixões. É muito comum que, além de trabalhar, eles também morem, como acontecia aqui no município muito próximo de Curitiba. Então, fecha o lixão, joga os catadores para a rua. Independente deles terem sido tirados ou não do lixão, né, tem muitas pessoas que só trabalham, desde sempre só trabalhou coletando material nas ruas, nas cidades, porque, né, principalmente nas cidades maiores, porque a geração de resíduo reciclável é maior e aí, né, tem esse resultado. Só que tem assim, algumas coisas que a gente precisa refletir. Falta, e isso é uma responsabilidade também do município, convencer os catadores de que o trabalho associativo, o trabalho organizado é muito mais vantajoso do que ele sozinho ficar nessa disputa. Ele não precisa ir com carrinho, ele não precisa ir com a carroça. O caminhão do município pode levar o material até o barracão, ele não precisa ficar exposto a tantos riscos. Quando o município leva o material da coleta seletiva até o local de trabalho, vejo quanto que ele já não economiza do tempo dele. Porque, além de coletar nas ruas, eles levam para a casa deles, separam, levam para um atravessador que paga o que quer para vender. Se ele estiver numa cooperativa, numa associação, nesse espaço coletivo, onde tudo é de todo mundo, né, todos têm os mesmos direitos e podem votar igual, ele vai conseguir mais tempo, porque ele não vai precisar, né, ir para a rua buscar o material, vai chegar até ele vai ter mais tempo para separar e eles poderão negociar o preço, porque a venda vai ser de um volume muito maior, né? Não é só daquilo que ele conseguiu coletar naquele dia, né? Vai ser muito maior. Mas, infelizmente, existe, assim, até de certa forma, um preconceito com essas organizações, porque muitas falharam, não conseguiram seguir adiante, mas justamente por falta de acompanhamento técnico e social que o município também tem que prestar. Porque é fácil dizer assim, nós tentamos, mas eles não levaram, né, adiante e não tiveram sucesso. Então, esse acompanhamento é até que, de fato, né, essa autonomia financeira, o domínio, né, da gestão desse espaço, ele seja alcançado.
E tem que pensar até na escolarização mesmo, combater o analfabetismo. Como que a gente pode imaginar um associado, um cooperado que não sabe ler e escrever? Se ele precisa, às vezes, elaborar uma ata, né? Ou pelo menos assinar um documento, ele tem que saber o que está escrito nesse documento. Então, esse trabalho é um trabalho que tem vários processos e que demora para a gente chegar onde gostaríamos, né, de chegar. Então, o atravessador hoje, ele mantém esses catadores de rua presos, presos, né, nesse sistema. Eles não conseguem vender para a indústria, então eles sempre vão vender para o atravessador. E o atravessador é o primeiro a baixar o preço em qualquer situação. Então, antes mesmo da indústria baixar o preço, já tá abaixando o preço lá, né, para os catadores. Então, acho que isso é importante, se a gente pudesse ter esse... Eu vejo pessoas que param para conversar com os catadores de rua. Tem gente que tem preconceito, mas vejo muitas pessoas, até para dizer isso. Por que você não vai para uma associação, para uma cooperativa? Em Curitiba, nós temos 40 associações cooperativas, então, espalhadas por todos, né, geograficamente, nas áreas onde eles costumam viver. Então, se quisessem, poderiam, né, se engajar nisso. E cada vez que a crise econômica se agrava, e agora a gente está no ápice, né, do desemprego, da extrema miséria, as pessoas, elas primeiro vão à busca de comida, né, porque estão passando fome. Quem está passando fome, né, é uma luta selvagem. É uma luta selvagem pela sobrevivência. A pessoa não vai conseguir aprender a ler e escrever, não vai conseguir parar para sentar e fazer uma reunião com associados e cooperados, não, ela só está pensando o tempo todo, moto contínuo, né? Comer, 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 porque não sabe se amanhã vai encontrar, não sabe se de noite vai dormir com a barriga vazia. E isso, sinceramente, eu imaginei que eu nunca mais fosse ver no nosso país. Sinceramente, esperava não ver, mas voltou e voltou forte, e a gente tem que lutar com todas as forças para reverter isso. Agora, pensando quem está ouvindo, que assim, eu sou uma cidadã, sou um cidadão, mas eu isoladamente eu poderia fazer alguma coisa para ajudar, para mudar essa realidade? Pode sim, pode muito. Primeiro, né, tem coleta seletiva no seu município? Ah, não tem? Denuncia ao Ministério Público Estadual, porque é obrigatório ter coleta seletiva. Ah, os catadores estão envolvidos nessa coleta seletiva? Não, eles não foram envolvidos, eles continuam trabalhando sem nenhum apoio, sem espaço adequado. Denuncia o Ministério Público do Trabalho, porque uma denúncia formalizada, nós temos que dar uma resposta para ela. Não vou engavetar essa denúncia, né? Eu tenho que dar continuidade. Também procurar saber, porque nós temos dificuldade de ter essa informação. A informação da existência de lixão, porque os lixões eles não ficam próximos da cidade, eles ficam longe, porque fede, porque tem urubu, porque tem porco, porque tem gente suja. Então, eles escondem da paisagem urbana aquilo que é muito feio. Então, vamos jogar longe. Então, é importante também que as pessoas procurem saber. Vai na Secretaria do Meio Ambiente, converse com alguém, com um catador de rua, com alguém que tenha alguma relação, pergunte será que tem lixão? Ou quando estiver chegando perto da cidade, onde você olhar vários urubus sobrevoando, ali pode ser um lixão. Então, até no olhar, assim, você vai aguçando, né, os seus sentidos para identificar essas situações. É importantíssimo vocês nos ajudarem a identificar esses locais, porque às vezes são clandestinos, né, difíceis de serem encontrados. Também os municípios, eles têm por obrigação, todos os anos, de atualizar, ou a cada 2 anos, atualizar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Nem todos os municípios têm, mas é um documento obrigatório. E esse documento ele tem que ser aprovado em audiência pública. Nessas audiências, quando você ouve a sociedade a respeito da proposta que o município vem fazer, é muito difícil que as pessoas participem. Normalmente, as pessoas que vão são pessoas que o próprio município leva para dizer que teve formalmente e que aprova exatamente como foi apresentado, né? Então, infelizmente, nós não temos esse hábito no Brasil de participar, não só nesse tema, são muitos temas importantes, inclusive em relação a direitos de crianças e adolescentes, né? Por que não tem creche suficiente? Vou lá participar da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, vou cobrar que eles deliberem essa política pública, vou cobrar que o Conselho Municipal pense em programas de contraturno para essas crianças, por que elas não têm, depois da escola, um local para ficar adequado, por que não tem alimentação adequada? São direitos fundamentais, direitos que essas crianças têm, e como você falou, são tantos direitos violados ao mesmo tempo, né? E mais alguma coisa ela pode e deve ser feita. E também denunciar sempre, como eu disse, né? E mesmo que você não saiba, mas para quem que eu vou denunciar?
Ministério Público tem em todos os municípios, Ministério Público Estadual. Ministério Público do Trabalho, vocês podem fazer a denúncia pelo nosso site. Se não for nossa atribuição, nós encaminhamos para quem tem atribuição. Então, não é uma denúncia perdida, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante também, conversar com os vereadores da cidade. Nós temos propostas de projeto de lei, porque embora a política nacional fale dessa inclusão, nós achamos que seria conveniente detalhar como que essa inclusão pode acontecer nos municípios. Então, nós temos minutas de projeto de lei chamado Programa Procatador, né, colocando todas as questões, coleta seletiva, barracão, os equipamentos, o pagamento do serviço, e se alguém conhece, muitas pessoas têm acesso aos vereadores, apresentar, por que vocês não discutem, por que não aprova essa lei, né? Porque se não pode começar na Câmara de Vereadores, é de atribuição do Executivo, mas os vereadores têm uma facilidade de diálogo com o Executivo, com o prefeito, né? Apresente num conjunto, enfim, eu acho que é uma força, a gente tem observado isso, né? As câmaras de vereadores têm sido uma força para a sociedade civil organizada. É lá que nós costumamos realizar muitas das nossas audiências públicas e que tem dado muito resultado, porque a gente sai dali já com proposta, né, concreta. E por fim, né, porque não adianta você ter uma coleta seletiva se a população não separa adequadamente os seus resíduos. Então, a educação ambiental, como a Anne colocou, ela é fundamental, que é uma obrigação também do município. Mas mesmo que não exista essa educação ambiental, você pode se educar, você pode aprender, se informar, o catador vai te explicar com maior facilidade o que serve ou não, né, para ele, qual que tem maior valor e como descartar. E tem gente que fica falando, poxa, mas eu não vou lavar uma caixinha de leite condensado, de creme de leite, de manteiga, porque a água que eu vou gastar, ela não vai, né, eu vou ter um impacto ambiental, né, pior. Mas isso não é verdade, porque você não vai lavar com água e sabão, enfim, você vai retirar o excesso numa enxaguada para que aquele resíduo não contamine todo o material reciclável. Porque qualquer... Então, água de reuso. Desculpa né? interromper. Aí ele vira rejeito. Se você não faz né, esperar secar para depois, né, acondicionar, aquilo que você acha que é reciclável já não é mais reciclável, é rejeito e vai para o aterro sanitário. Então, acho que essa é uma contribuição importantíssima que cada cidadão e cada cidadã pode dar. E não precisa ser separada o vidro, o papel, não. Se tiver tudo limpinho, sequinho, pode pôr tudo numa única sacola. Os catadores têm, né, facilidade de fazer essa separação. Depois, com o tempo, quem sabe, né, a gente vai chegar a esse ponto de ajudar até os catadores na triagem, já encaminhar para eles dessa forma bem separada. Mas um passo de cada vez, né? Então, assim, são muitos instrumentos, né? A gente tem essa facilidade de fazer a denúncia via internet e o que é denunciado, o Ministério Público tem que apurar, né? Às vezes vira inquérito, enfim. Tem essa questão dos vereadores, eu acho isso um ponto muito importante, porque embora, né, a gente tenha aí um ambiente político muito tumultuado, turbulento, eu acho que hoje em dia, se há algo positivo no que a gente está vivendo, é justamente todo mundo prestando mais atenção a como se divide esse arcabouço político. E o Brasil é uma interdependência de poderes, né? A gente tem que usar aqueles que estão mais próximos da gente para chegar naqueles que estão em cima e que são os que a gente escolhe. E por fim, essa parte muito simples que é de separar o lixo, né? Enfim, as crianças hoje aprendem na escola, né? E a gente, como adulto, né, pode incorporar esse hábito, enfim, né? Não é pedir demais. Eu queria saber também, Anne, como é que a gente ajuda iniciativas como a sua? Como é que a gente pode te apoiar? Como apoia a gente como você que vem fazendo esse trabalho de formiguinha também? Na verdade, é muito importante que a gente entenda que existem soluções que são muito simples, pequenas atitudes. A doutora tinha comentado a respeito da situação do tênis e acho que alguns minutos atrás eu tinha até falado sobre isso, fiz o conteúdo falando sobre a importância de um simples tênis que para muitas pessoas pode ser algo normal do seu dia a dia e para muitos catadores é um luxo. E a gente sabe que isso é uma ferramenta de trabalho para toda pessoa que trabalha fazendo atividade física. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, como água.
a maioria dos catadores se encontra em situação de vulnerabilidade. Os catadores, na verdade, estão diretamente ligados à vulnerabilidade. Então, água é um luxo. Eu mesma, quando morava na rua e quando principalmente trabalhava de carroça na rua, tinha um acesso muito difícil à água. Primeiro, porque morava na rua e segundo, por causa do preconceito, principalmente do lugar onde eu morava, do lugar onde eu trabalhava, embora haja muitos catadores em número, você conseguir acesso através de um lojista ou de um comércio para você poder tomar uma água é muito difícil por conta de toda a situação, né? Da gente trabalhar na rua e tá sujo e suar como se a gente não pudesse. Então, assim, a gente doar água, deixa uma água congelando na sua geladeira, vem um catador, dá, entrega um tênis, um protetor solar, alimento, são coisas assim que parecem muito simples para nós no nosso dia a dia, mas são coisas que esses trabalhadores não têm acesso por causa disso, por causa dessa vulnerabilidade a que estão inseridos. E fora isso, também a gente sempre tá refletindo, a gente conversar com os catadores, não é uma coisa que é muito comum, as pessoas terem medo de se aproximar por causa desse estigma da marginalização da profissão. Então, as pessoas têm medo de se aproximar e conversar com os catadores, mas isso é essencial. Converse, traga esse catador, esse trabalhador para fazer um Enxergue trabalho essas regular para pessoas, você, de né, repente. Anne? Enxergue essas pessoas, deixe elas se sentirem Exatamente. vistas, né? Isso é existir também, né? Não existe no documento, não existe na paisagem urbana. É você olhar essa pessoa, oferecer uma água, oferecer uma conversa, é oferecer uma possibilidade delas existirem, né? Com certeza. E na verdade, assim, para mim isso foi muito importante para eu estar aqui hoje. Quando eu estava lá na rua, quando eu estava lá no vício, eu tive pessoas que me enxergaram. Então, por isso eu estou aqui hoje, porque às vezes as pessoas acham que transformar é muito difícil. Nossa, eu não vou fazer porque não, precisa de uma associação, pode fazer. Não, é muito difícil. Não, às vezes é isso, é uma escuta. Muitas vezes eu estava lá, era só isso que eu precisava. Eu precisava de alguém que me ouvisse e que visse que eu estava ali, que eu existia ainda. Então, isso foi essencial, sabe? Para que eu me reconstruísse e tivesse que hoje fazendo esse trabalho e lembrando as pessoas de outras pessoas que continuam por aí todos os dias nas ruas e que a gente frise cada vez mais que esses profissionais que estão aí fazendo isso são pessoas que estão fazendo um trabalho imenso, imenso. Eu não canso de dizer que é imenso, porque esse é um trabalho que beneficia toda uma sociedade, não é só um trabalho de limpeza, tá tirando o resíduo das ruas e enviando para reciclagem, é um trabalho de preservação da saúde, é um trabalho de preservação do meio ambiente. Quando a gente pensa que o catador está indo lá, retirando aquele resíduo, enviando para reciclagem, poupando recursos, também está tirando dali atração de vetores, de doenças que podiam chegar na população. Então, assim, é muita coisa, sabe? É muito benefício que esse trabalho que essas pessoas Evitando, fazem. evitar custos sociais, custo econômico. Na nossa primeira live, uma das convidadas foi uma coisa muito importante, muito interessante. Isso nos tem um custo como sociedade, né? Então, é importante considerar todas essas questões, né? São as múltiplas camadas. O nosso tempo está acabando aqui, mas eu estava aqui, até perdi um pouco o sentido aqui do que eu ia perguntar. Eu fico muito emocionada com a sua história desde a primeira vez que a gente conversou e te ouvindo, né? Enfim, mas eu queria, você aí nos trouxe também uma série de caminhos, muita inspiração, e eu queria que a doutora Margarete deixasse para a gente também uma última mensagem, sobre esse tema, antes da gente encerrar aqui. Eu me lembrei agora de uma contribuição que eu acho que é importante, principalmente que a gente está conversando com a Vogue, né? Que ainda tem revista impressa, eu imagino. Então, a gente tem ainda muita embalagem que é feita com material que não dá para reciclar. Então, é um movimento que a gente precisa fazer, porque também pela legislação a gente tem que aos poucos substituir aquilo que não é passível de reciclagem por materiais recicláveis. Isso a gente pode fazer na nossa casa, nas empresas, nas pequenas empresas, em grande escala, enfim, e cobrando, que é uma coisa bem importante. Mas tem uma coisa que, em relação aos catadores, me emociona muito, que é o seguinte: cada
tonelada de papel que é reciclado, a gente economiza o corte de 30 árvores. Então, se eu fosse perguntar para a Anne quantos anos ela trabalhou nessa atividade, quantas toneladas de papel ela coletou e devolveu para o ciclo de vida do produto para ser reciclado, eu olho para a Anne e eu vejo uma pequena floresta. E toda vez que eu olho no catador, eu vejo uma pequena floresta. Né? É dessa forma que eu vejo. Obrigada pelas palavras, doutora. Obrigada. Bom, a gente está encerrando essa conversa. Todas me impactaram muito, mas essa definitivamente foi a mais profunda. Eu imagino que para quem está assistindo também. E não só por conta disso, mas também por isso, eu lembro vocês que essa conversa fica salva aqui no perfil da Vogue, nos outros perfis da Condé Nast, Glamour, JQ, Casa Vogue, no YouTube do Ministério Público. Então, você que está assistindo e que, como eu e como a doutora Margarete, como a Anne, refletiu muito e foi tocado por esse assunto, compartilhe esse material, né? Incentive as pessoas a fazerem sua parte, né? Então, de novo, a nossa participação política tem crescido para o bem e para o mal, e a gente pode usar essa energia que às vezes acaba em discussões para promover mudanças necessárias para o bem coletivo e para resgatar essas crianças, né? Porque é inacreditável que a gente esteja em 2022 conversando aqui sobre uma situação que há 20 anos permanece a mesma ou só piora, né? Que a gente esteja encarando um número crescente de crianças e adolescentes estando em situação de exploração de trabalho infantil. Então, de novo, volto a lembrar o que eu digo em todas essas lives. Esse é um trabalho fundamental do Ministério Público do Trabalho, das procuradoras, que são muito valentes, né? A doutora Margarete, a doutora Nelisa, que já esteve com a gente, a doutora Ana Maria, a doutora Cristina, mas essa é uma batalha de todo mundo. E se não for num esforço conjunto, a gente não consegue frear, quanto mais erradicar. Muito obrigada, doutora Margarete. Muito Obrigada. obrigada, Anne. Tudo de bom para sua família, para o seu bebezinho. Um ótimo fim de semana para quem está nos assistindo. E vamos fazer nossa parte, gente. Não se esqueçam, a gente tem um poder imenso nas mãos, mesmo que pareçam atitudes pequenas. Boa noite, gente. Obrigada de novo. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.